Boa noite, aqui é a Lilian Ponte, consteladora, e hoje eu estou muito feliz pelo tanto que fluiu, né, esse trabalho, pelo relato da Terezinha. Quem não teve a oportunidade de ouvir, eu convido que ouça. Terezinha, te agradeço muito pela partilha que tu fez, foi muito rica. E é em cima do teu relato e dessa convergência de fatos, né, relacionados ao campo. Então a gente vai falar hoje sobre o poder do campo morfogenético, que é em cima do que as constelações trabalham. Então esse campo, gente, ele é muito poderoso. Vejam, Terezinha iniciou aí um processo, né, de dores no corpo há muito tempo atrás. Essas dores foram se intensificando. Eu sou terapeuta bioenergética também, a gente investigou principalmente a dor de cabeça, né? E isso vai ocorrendo ao longo dos anos, e o natural é que a gente procure diagnósticos, procure tratamento. Mas como que a gente pode imaginar que esses sintomas que ela estava fazendo estavam ligados a essa cura da criança dela com relação ao pai? Vejam que mágico isso. E aí, como a Terezinha mesmo falou, né, tudo se delineou nos últimos dias para que ela pudesse fazer essa cura. Então a gente constela sintomas também. É muito comum que constele sintomas. E eu lembro muito, assim, a Terezinha, ela é nossa colega, né, na formação em constelação familiar aqui em Curitiba, e na turma 2, e a Terezinha constantemente está nas minhas constelações e nas do Alex também. E muitas vezes, né, Terezinha, tu representa o pai. Por um motivo ou outro, às vezes tem homens no campo e a pessoa escolhe a Terezinha para representar o pai. E ela já observou isso, obviamente, já observou com um olhar sistêmico, como ela já está trabalhando, né, esse pensamento sistêmico, esse olhar dentro dela. Então ela já observou e ela já comentou comigo, falou: olha, de novo eu tenho que representar o pai. Então esse campo morfogenético, certo? Que é a forma que se apresenta aqui no hoje, no agora, através das memórias genéticas que a gente tem. Então a Terezinha já vem abrindo esse campo, né, para trabalhar com a figura do pai. E aí, nessa semana, a sincronicidade foi muito grande para que ela pudesse trabalhar. O Danilo, que ela comentou, é professor da escola que eu sou coordenadora. E ele está fazendo lives realmente no piano toda semana. E ele já trabalhou a criança interior na primeira live. Mas eu acredito que, como as pessoas pediram muito que ele retornasse, ele voltou a trabalhar a criança. E o mais mágico é ele trabalhar a criança justamente na semana em que eu estou trabalhando a fonte, que é o pai e a mãe. Aí vejam, né, como a Terezinha disse, trabalhou a criança ontem, no início da noite, 18 horas, iniciou a live dele. Eu não assisti, não consegui. E depois que terminou a baldeação, que foi o nosso encontro em grupo da aula, eu trago o assunto do pai. Então, é assim mesmo que as constelações funcionam, gente. É bom demais ter essa liberdade de ir dançando com vocês, conforme a música da vida. Essa música que é a minha vida e que a vida de vocês traz pra gente compartilhar. E aí eu reforço mais uma vez a importância de vocês fazerem isso que a Terezinha fez, do compartilhar. Eu sei que algumas pessoas não estão conseguindo assistir os vídeos, porque
porque estão trabalhando demais, porque estão tendo que reorganizar toda a sua vida para o online. E isso muitas vezes não significa parar de trabalhar, né? Principalmente para as mulheres, significa trabalhar muito mais, porque tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da casa, das crianças, das tarefas, que elas não podem parar completamente de estudar, porque não estão de férias. Então fica realmente sobrecarregado. Mas façam o possível, porque os vídeos são super curtos e vocês podem ouvir eles enquanto estão lavando a louça. Os que forem de meditação, depois vocês voltam a fazer, né? Mas para irem já, não perder esse timing da gente ir conversando sobre o que aconteceu. E outro detalhe, se por acaso vocês assistiram o vídeo lá da criança interior, que foi o primeiro vídeo de meditação, mas a gente já tá lá na semana que vem, no meio da nossa imersão terapêutica, e quiserem voltar na criança interior para falar, para mandar um áudio e dizer como foi, mandem. Não existe aqui no nosso grupo fora do tempo, fora de ordem, fora da época. Tá tudo certo. Porque hoje esse vídeo está sendo construído em torno do que a Terezinha nos mandou. E é isso, vamos construir isso juntas. Então eu aguardo os relatos de vocês, de todas as mulheres que estão aqui, dos homens que estão aqui também. Vamos trabalhar juntos. E esse campo tão poderoso que fez esse trabalho de conexão, que orquestrou, né, essa cura que a Terezinha teve ontem, ele está no nosso corpo e ele se manifesta através das nossas vidas. Então vejam, ela tinha alguns sintomas muito fortes há muitos anos e a partir de 2 movimentos sistêmicos, gente, ela não fez constelação. Os sintomas começaram a ir embora. 2 movimentos, um da criança e outro do pai, conectou tudo e tudo começou a se diluir. Então esse é o poder que essa terapia tem e que eu quero ofertar para vocês entenderem que muitas vezes não é necessário constelar, e sim uma prática como essa que eu estou passando aqui. Então convido vocês a refletirem sobre isso, assistirem os vídeos e entenderem que esse campo é poderoso a partir do momento em que a gente se abre para olhar para as nossas questões internas. Todo o universo, todo esse campo de cura que as constelações trazem, começam a se movimentar e a cura fica disponível na nossa frente. Então a gente vai ter aqui um vídeo sobre sintomas também. Eu vou sentir, talvez esse vídeo aconteça amanhã. Hoje a opção foi essa, de a gente trazer essa reflexão, de vocês entenderem o que é esse campo, tá? Por exemplo, vou contar uma história breve, porque eu não quero que os vídeos fiquem muito longos. Mas algo que explica esse campo é assim, teve uma experiência que foi feita com macacos. Esses macacos viviam em 2 ilhas distintas. Uma delas, os cientistas foram até lá, instalaram câmeras, e um deles, ela era abundante em batatas nasciam nessa ilha. E um deles pegou uma batata, colheu, lavou com a água do mar, e os macacos observando, né? De longe assim, mas observando. E comeu a batata. O macaco mais curioso e mais atento, no outro dia fez isso. Lavou a batata, porque antes eles colhiam e comiam com terra, com areia. Ele colheu a batata, lavou na água do mar e se deu conta de que ela ficava salgadinha e limpa, sem terra, veja. E ele começou a fazer isso diariamente. Aí um outro macaco foi, o outro foi. Quando chegou no 100º macaco dessa ilha, que adotou essa prática, os macacos da ilha da frente, que não tinham como enxergar, eles não tinham binóculo, e era impossível de enxergar o que estava acontecendo, começaram a ter a mesma prática de lavar as batatas. Isso é o campo morfogenético. Por quê?
em algum momento na ancestralidade deles, eles estavam conectados, eles eram da mesma espécie. E essa informação passou de um para o outro até que chegou na alma dos macacos da ilha da frente. E isso acontece em todos os sentidos. Por exemplo, vocês perceberam que quando os cientistas estão pesquisando uma determinada cura, uma droga para uma medicação, porque droga no sentido de remédio, né? Drogaria, porque lá são drogas para cura, né? E aí quando estão toda a comunidade científica está buscando, vocês perceberam que a partir do momento em que uma descobre uma vacina, um remédio, todas as outras na volta começam a descobrir também? Gente, não é porque eles são amiguinhos e ligaram um pro outro, não. A gente sabe que os laboratórios são super competitivos. É porque o campo morfogenético deixa essa informação disponível. Então ela vai ser acessada de uma maneira inerente a essa memórias de informações. Então esse é o campo morfogenético. É por isso que quando a gente coloca representantes na constelação, ou quando a gente faz esse exercício de meditação que a gente está fazendo, muitas vezes a nossa memória vai soltando e vai lembrando de situações, e essas situações que vão fazendo parte do movimento de cura da gente. Então, é isso. Mandem perguntas, participem. E eu sou muito grata por ter vocês todos aqui. E sou muito, muito grata, Terezinha, pelo teu relato, que me deixou muito emocionada.